Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui para dizer algo muito simples, mas que infelizmente se tornou muito polêmico no Brasil de hoje, que é o seguinte: o pecado existe, os pecadores existem, mas Jesus nos ensinou que nós devemos respeitar os pecadores. O que isso significa? Significa que você ficar dizendo coisas como, por exemplo, pessoas gays não são bem-vindas na igreja, ou então você ir atrás de gente que está indo fazer um aborto que você não concorda e ficar fazendo barulho na porta do hospital, entre outras coisas que cristãos têm feito no nosso país. Nada dessas coisas, nenhuma dessas coisas seria aprovada por Jesus. Enquanto Jesus viveu, ele nunca deixou de apontar o pecado aos pecadores. Até no caso da mulher adúltera, o famoso caso da mulher adúltera, quando trouxeram ela à frente de Jesus e perguntaram para Jesus se era para apedrejar, Jesus se recusou, mas ele disse para a mulher no final: olha, vai, não peques mais. E essa é uma frase que Jesus disse algumas vezes nos evangelhos: vai, não peques mais. Jesus reconhece o pecado, mas Jesus nunca tratou os pecadores com desrespeito. Ele, ao contrário, ele era amigo deles, ele comia com eles, ele tentava influenciar a vida deles. E mesmo no Novo Testamento, por exemplo, a gente fala do apóstolo Paulo, da dureza do apóstolo Paulo. Paulo nunca disse que não era para a gente se associar com pessoas que são pecadoras. Nunca disse isso. Ao contrário, ele fala que se um mandamento desse existisse, a gente teria que sair do mundo, porque o pecado está presente em todo mundo. Agora, com quem que Jesus era duro? Com quem que Paulo era duro? Eles eram duros com os pecadores de dentro da igreja. As palavras duras de Jesus, víbora, hipócrita, sepulcro caiado, foram palavras que Jesus disse para pessoas que estavam na igreja da época dele, ou seja, os religiosos judeus. Ele disse isso para fariseus, ele disse isso para escribas, ele disse isso para doutores da lei, que se assentavam na cadeira de Moisés e impediam as pessoas de entrar no reino dos céus. Jesus não dizia isso para prostitutas. Jesus não dizia isso para corruptos publicanos. Jesus não dizia isso para as pessoas comuns. Ele dizia isso para os religiosos profissionais da época dele, que se diziam religiosos, conhecedores de Deus, mas que usavam o peso da lei para condenar as pessoas e tirar vantagens pessoais. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. E até Paulo, o durão Paulo, ele diz que as pessoas com quem a gente não deve se associar, ou com as pessoas com quem a gente não deve comer, aí já não é Paulo, aí já é João, são os falsos mestres, os falsos ensinadores, as pessoas com quem a gente não deve ter comunhão, segundo os apóstolos, são as pessoas que se dizem cristãs, mas continuam praticando imoralidade sexual, sendo ladronas, ladras, melhor dizendo, entre outras coisas. Então, acho que a gente precisa fazer um exercício de calibragem aqui, e eu queria deixar essa mensagem: olha, nem todo mundo segue esses evangélicos barulhentos que você fica vendo aí na mídia. Tem muito evangélico como eu, como o pessoal da Igreja Reforma e Carisma, mas de outras igrejas também, outras pessoas que respeitam os pecadores, que vão dizer assim: olha, é pecado me entregar a práticas homoafetivas, é pecado eu abortar sem ser por estupro, sem ser por risco de saúde da mãe. Vão dizer, sim, é pecado, mas vão dizer: eu respeito você, você é bem-vindo à minha igreja, você é bem-vindo à minha comunidade, você é bem-vindo para a gente conversar a respeito de Jesus, não vou na sua casa para te perturbar. Existem evangélicos que não defendem o absurdo que está sendo colocado hoje em dia, por exemplo, esse perdão aí, a dívida das igrejas, que o presidente vetou, mas está incentivando o Congresso a derrubar o veto dele. Não, tem crente que entende que Jesus Cristo pagou imposto, mesmo eu não concordando, mas ele pagou. E a gente está aqui, defendendo que as igrejas têm que ter responsabilidade financeira e concordando com você, que é escandaloso esse perdão. Então, o que eu gostaria de dizer é: olha, os evangélicos barulhentos não representam a totalidade da comunidade evangélica. Ainda existem pessoas que seguem a Jesus, que seguem o exemplo de Jesus e que vão respeitar os pecadores, que vão falar grosso, sim, com os pecadores de dentro da igreja, com esses falsos pastores, esses falsos mestres, esses falsos profetas que perderam respeito pelo ser humano e estão de mãos dadas com qualquer governante que limpe a
sujeira que eles têm feito. Eu não concordo com isso, vários evangélicos não concordam com isso, e eu peço que você dê uma chance para esses evangélicos que não concordam com isso. Que você dê uma chance, por exemplo, à minha igreja, para a Reforma e Carisma, aqui em Brasília, no Distrito Federal. A gente está só online por enquanto, a gente começou recentemente, nós estamos indo para o 10º culto apenas agora. E que você dê uma chance para vários pastores espalhados pelo Brasil que não concordam com essas coisas e que ainda seguem a Jesus Cristo. Esses pastores existem. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Deus te abençoe. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus seja com vocês.